Hoje iremos desenvolver alguns aspectos relacionados à educação infantil referentes à seção 2 da LDB. A educação está constantemente passando por um período de construção e de reajustes. Para entender as circunstâncias onde a educação infantil se encontra atualmente, é necessário entender a fluência de sua trajetória até então, especialmente quando se trata da relação entre a educação infantil e a educação física. Aconteceram várias ocasiões com o decorrer dos anos. Foram propostas leis, normas, referenciais, parâmetros, bases, estatutos, e todas essas questões a gente vai tentar abordar de uma maneira clara e objetiva nesse estudo. Primeiramente, é importante entender que a LDB é responsável por regulamentar e estruturar o sistema de ensino na sociedade brasileira, estabelecendo assim princípios da educação e os deveres do Estado. A seção 2 da LDB, Lei de Diretrizes de Base, tem como objetivo trazer as normas da educação infantil. No artigo 29 da seção 2, estabelece que a educação infantil, ou seja, a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. No artigo 30 da seção 2, estabelece que a educação infantil será oferecida em, parágrafo 1, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Parágrafo 2, pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Já no artigo 31, a educação infantil estabelece que será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Parágrafo 1. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Parágrafo 2. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Parágrafo 3. Atendimento à criança de, no mínimo, 4 horas diárias para o turno parcial de 7 horas para a jornada integral. Parágrafo 4. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Parágrafo 5. E último. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Em relação à história da educação infantil, podemos fazer uma linha do tempo com início na antiguidade. A ausência de sentimento em relação à infância nesse período demonstra o quanto a criança estava inserida num ambiente quase que invisível. Não existia um ideal ou conceito para designar a infância, ou mesmo a distinção das etapas do seu desenvolvimento. Existia até, por conta de restrições morais, uma alta prática de infanticídio, que é a morte do bebê nos primeiros meses de vida. Naquela época, o intuito era de regular a oferta de comida à população, gerando um pseudo-controle administrativo por parte dos governantes. As práticas da antiguidade se prolongaram e influenciaram a maneira em que a criança era vista na Idade Média. Sem autonomia, eram tantas as probabilidades de morrer com pouca idade que os pais consideravam pouco aconselhável investir muito tempo ou esforço em uma criança, fazendo com que existisse criança, mas não infância. No período da modernidade, as crianças começaram a ser vistas, mesmo que pouco. A formação da criança pequena surgiu como uma instituição assistencialista, com o propósito de suprir a lacuna deixada pelos pais no horário de trabalho. As creches são produtos da Revolução Industrial, um período onde nosso país surge na crescente urbanização e estruturação do capitalismo. Na década de 80, é registrado um avanço através da promulgação da Constituição Federal. Nessa Constituição, é manifestada a obrigação do Estado de oferecer a todos o ensino público, desde o ensino infantil até o superior. Ainda nessa perspectiva, em 1990, é determinado através da LDB e do Estatuto da Criança e do Adolescente a definição da educação infantil como um direito, opção da família e dever do Estado. O MEC publica documentos como PNE, que é o Plano Nacional de Educação, e o RCNEI, que nada mais é do que o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
que tinham como objetivo a melhora na qualidade da educação, determinando fins como a expansão de vagas, aperfeiçoamento no atendimento às crianças, qualificação dos profissionais e orientando conteúdos e objetivos da aprendizagem. Em 2015, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, começou a ser elaborada, a partir de uma análise com o objetivo de nortear e regulamentar quais são as aprendizagens essenciais a serem trabalhadas nas escolas brasileiras, tendo a criança como protagonista, garantindo desse modo o direito à aprendizagem e o desenvolvimento pleno de todos os estudantes. Na atualidade, tendo em mente que estamos num período tecnológico, percebemos uma nova perspectiva em relação às políticas de suporte à educação infantil, não mais marcada pelo assistencialismo, mas sim pela inovação e pela busca concreta de aprendizado. Aos poucos, o ideal de infância foi se modificando para como conhecemos hoje, onde as crianças sentem e pensam o mundo de um jeito muito próprio, com uma natureza singular de ideias e hipóteses originais sobre aquilo que procuram desvendar. Refletir sobre a educação física na educação infantil é desafiador. São diversos questionamentos acerca de que modo alcançar uma educação de qualidade e como desenvolver esse objetivo de maneira adequada. De início, é preciso entender o parecer de criança atualmente. Segundo a autora Kishimoto, a criança é vista como uma cidadã de direito. Mesmo que pequena, suas escolhas e decisões são de extrema importância para chegar ao conhecimento. Em seus estudos, que têm como base algumas idealizações de Piaget e Vygotsky, Kishimoto exemplifica que a criança de 1 ano, apenas sentada com suas mãos e pés encostadas em alguma superfície, já desenvolverá uma capacidade de interação com o mundo. Ao se movimentar, algo é percebido, sentido e tocado, possibilitando aos poucos diferenciar uma textura de outra, uma cor de outra e proporcionando assim o protagonismo da criança em suas próprias decisões por meio do movimento. Ao brincar, a criança está explorando e constantemente aprendendo sobre as condições que estão ao seu redor. Na situação em que uma criança pega uma boneca e coloca no carrinho, alguns detalhes podem ser observados. Inicialmente, a organização e a noção espacial são trabalhadas a partir do momento em que a criança pega a boneca e coloca no carrinho. Assim como a postura é aprimorada para se manter de pé e empurrar o carrinho. E por fim, um mundo imaginário em que a criança é mãe ou pai e a boneca é o filho, reproduzindo desse modo a realidade, simulando, criando personagens e estruturando sua forma de pensar. A experiência em trazer jogos de regra para o ambiente da educação infantil reflete o aperfeiçoamento de socialização, a interação com outros pares e o entendimento da diversidade, quem sou eu e quem é o outro, propondo o compartilhamento de situações, a compreensão entre o momento de perder e ganhar, o enfrentamento de frustrações, liderança e afetividade com o outro. São ideias que, para a autora Kishimoto, podem ou devem ser desenvolvidas na escola através da educação física, e que apresentam um grande valor, pois dessa maneira a criança aprende a pensar, adquirindo desse modo uma cultura lúdica. A ideia de se obter um arsenal de informações é contemplado em seu estudo como algo que deve ser trabalhado em todas as áreas, dispondo assim um conjunto de vivências e aprendizados. De acordo com todo o contexto citado, em que o movimento exerce funções fundamentais e imprescindíveis na educação infantil, pode-se ressaltar a posição na qual a Lei de Diretrizes e Bases está situada. A garantia de que a formação das crianças seja desenvolvida de forma adequada é decorrente das convicções que a LDB traz. A lei torna obrigatório o ensino da educação física no âmbito escolar. Desse modo, oferecendo, integrando e garantindo a todos qualidade de ensino, expansão na valorização aos profissionais que atuam na área e, principalmente, o direito de desenvolver aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, desde os anos iniciais.